Boa noite, hoje estamos aqui para mais uma conversa, né? Quer dizer, é mais ou menos uma conversa, né? Já que a gente só fala, né? Eliana, grande Eliana, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, que legal, olha que bacana, hein? Eliana abrindo a sala, hein? Muito bom, muito bom. Isso aí, Marco Antônio, seja bem-vindo, meu irmão. Ó, começamos bem, hein? 1-1 já, hein? Começamos... Ih, desempatou, 2-1. Marco Antônio vai começar a chuva de mulheres. Oi, Fernanda, minhas irmãs, Marisa, Marinês, Adéia, Hilária. Oh, que legal, minha prima. Poxa, Marco Antônio, eu estava aqui comemorando, gente, que estava 1-1. Um homem e uma mulher, entraram mais 6 mulheres assim, numa enxurrada só. Eu acho que foi a Déia na última vez que ficou brincando com a gente, né? Carlos, Carlos, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Mais um homem, Silvia, boa noite, Silvia. Então, legal porque hoje nós vamos tocar num assunto. Eu não sei, eu tenho impressão sobre esse assunto, que é o título da live, né? Quando for adulto, vou estar bem resolvido. Nossa, uma maravilha, né? Massacre, vai começar a massacre. Minha florzinha, minha filha, muito gostoso ver você aqui, muito bom te ver. Seja muito bem-vinda a essa modesta sala. Vânia, Viviane, que legal. Então, esse assunto, quando eu for adulto, vou estar bem resolvido, eu tenho sempre a impressão que ele pode parecer um assunto estranho. Então, ao mesmo tempo em que eu acho estranho o assunto, estou pronto para o tombo. Deixa eu lembrar aqui, eu vou terminar o assunto estranho, tá? Deixa eu só falar aqui uma coisa importante. Antigamente, na minha época... Oi, Aline, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Na minha época, gente... nos filmes aparecia assim, qualquer semelhança com nomes e acontecimentos é mera coincidência. Então aqui eu tenho que dizer a mesma coisa para vocês. Qualquer semelhança com situações, nomes, pessoas é mera coincidência, tá, gente? Por favor. Oi, Aline, oi, Ramos, Carol, Nela, minha irmã, minha prima, é minha irmã. É mera coincidência, tá? A gente não está falando de A, de B ou de C. Ocorre que a gente está falando de questões que são comuns a uma raça, a raça humana. Então, apesar de nós termos a nossa individualidade, graças a Deus, somos um, cada um de nós. Juliana, minha amiga querida, muito bom ter você aqui. Apesar de sermos únicos, né? Cada um de nós é único, mas nós fazemos parte de uma raça, e como toda raça a gente tem algumas características em comum, alguns pontos fracos em comum, algumas nuances que são peculiares à nossa raça. Oi, Renata, Carol. Então, às vezes a gente fala de um assunto, de um exemplo aqui de consultório, e os exemplos a gente traz de casos reais, né? Muito reais, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, igualzinho a mim, parece estar falando de mim, e muitas vezes pessoas que eu nem conheço pessoalmente, ou nem conheço de perto, né? Então sempre esse aviso é válido. Poxa, eu não falei com A, nem com B, nem com C, estou falando com uma raça, e como eu sempre digo, as questões que a gente traz aqui, gente, são questões vistas em consultório. Eu acho que por isso é bacana, e por isso o fato delas serem muito comuns às pessoas. Então, ao longo desses anos, o que a gente fez foi perceber as questões mais comuns, os desafios mais comuns. E a gente vem criando essas lives para poder apoiar as pessoas que a gente atende, porque quando entra num assunto específico, eu posso entrar nesse assunto durante a consulta, mas eu posso também indicar ela, olha, dá uma olhada nessa live que vai tratar só desse assunto. E também apoiar os alunos do curso que a gente dá, o Renovando Atitudes. Também apoia esse lugar. Oi, Vanessa, Cássia, Sueli, sejam bem-vindas. Meu Deus, 19-1 já, né? Olha, meu Deus do céu. Não, 1 não,
Tem o Ramos aí, já tem o Marco Antônio, tem o meu amigo que entrou também agora há pouco. Deixa eu ver quem foi. Calma, gente, é importante a gente fazer pelo menos 3. Carlos, grande Carlos. Então está 17-3 o placar, já está melhor que a semana passada, hein? Então, como eu ia dizendo, esse assunto parece estranho, mas eu tenho quase certeza que uma boa parte das pessoas que leu e achou estranho, depois deve ter pensado assim, às vezes eu me sinto assim, perdeu, não tem jeito, então eu já sei que eu vou perder, o placar das mulheres vai ser arrasador de novo, né? É muito comum, gente, e eu vou contar para vocês uma história que passou comigo, né? Quando é legal, quando a gente fala, né, que vai contar uma história nossa, a gente pensa assim, opa, lá vem uma treta, né? Lá vem uma fofoca, né? Por isso que eu conto de mim, né? Oi, minha Dinda, Marilena. Aqui a gente fica sabendo o parentesco de todo mundo, né? Entrega irmã, filho, padrinho, madrinha, bom barato. A gente está em casa, né, gente? Enquanto seres humanos, a gente está em casa. E o gostoso é essa conversa franca, direta, amorosa, e que tem como objetivo sempre trazer informação e esclarecimento. Inteligência, bom senso, coerência, todos nós temos. Muitas vezes o que falta é informação e esclarecimento. Então esse é o objetivo nosso. O tema que fala quando eu for adulto vou estar bem resolvido, fala de algo que diretamente nunca foi ensinado para nós, mas que eu vi ao longo desses anos, e vou contar aqui para vocês a situação que eu passei, quando eu era aluno ainda na Bioflow, na escola em que eu me formei, e obrigado pelo sorriso, minha prima, e na escola que eu me formei, eu passei por uma situação muito particular, e depois, muitos anos, já atendendo como profissional, quando eu entrei na Bioflow era para me conhecer, era um trabalho de autoconhecimento. E depois, lógico, me encantei tanto com essa técnica que acabei mudando da técnica que eu já trabalhava como terapeuta para essa técnica. E passei por uma situação que fala exatamente disso. Quando eu for adulto, vou estar bem resolvido. Então, eu vou contar o babado, vou contar a treta. Estava eu numa das aulas, ainda em formação. Oi, Cristina, Aparecida, sejam bem-vindas. Minha prima Rosana. Estava eu na aula, foi assim que surgiu o assunto. Não foi aí que surgiu o tema, mas isso me chamou muita atenção. E surgiu esse assunto na minha cabeça, no meu coração, de como, apesar de adulto, a gente às vezes sente uma criança. Então estava eu na aula, 60 alunos, e sabe aquele trauma escolar que a gente está com dúvida, mas não levanta, não fala, a gente está se coçando, quer saber, mas espera alguém, reza para alguém perguntar e falar, porque assim você não precisa se expor, né? Vai ver, a minha pergunta é muito burra, idiota, sei lá, trauma escolar, hein? Pensa nisso, como isso atrapalha a nossa vida. Então eu estou lá bem quietinho, eis que se levanta um aluno. Oi, Isaura, boa noite. Se levanta um aluno, na época uns 20 anos mais velho que eu devia ter uns 40, né? Sei bem, né, Soli? Nossa, isso atrapalha tanto a vida da gente. Como todo trauma, é possível ser trabalhado, né? Isso aqui é bacana. Oi, meu primo, grande Ricardo, homem das terças-feiras. Gente, a gente faz umas lives bem gostosas terça-feira, hein? Quem ainda não passou lá, por favor, vai ser bem legal. Então estava eu, todo mundo falando assim, fala logo, Alexandre, conta a fofoca pra gente. Calma, eu vou contar. Estava eu lá assistindo a aula no Instituto Bioflow de Inteligência Emocional, 60 alunos, a Fanny, que é a francesa, criadora da técnica, que até hoje dá a aula pessoalmente, né? Eu digo isso porque logo ela está passando o bastão para poder atender, né? Hoje a Bioflow já está em Portugal, vai para o México em abril, já está em vários países da América do Sul, em vários estados do Brasil, e até então só ela que fazia as imersões, então ela se desdobrava em 20, né? Mas estava nesse dia a própria Fanny dando a imersão, eis que esse senhor, na época com uns 60 anos, eu devia estar com uns 40, já passei um pouco dos 40, tá, gente? É o contrário, já passei um pouco dos 40.
ele levanta a respeito do assunto que a Fanny falava e disse assim: Fanny, poxa Fanny, eu tenho 60 e poucos anos, não me lembro a idade, e tem horas que eu me sinto um garoto, eu não me sinto um homem. Gente, na hora eu fico assim, sabe quando teu olho se arregar no olho daquele tamanho assim? Primeira coisa que eu pensei, nossa, que coragem desse homem, gente. Levantou, pode até sentir criança, mas essa coragem é de homem. De mulher também, tá? Por favor. Se levantar no meio dessa turma toda e falar que se sente um garoto, que não se sente um homem muitas vezes na vida, essa foi o primeiro impacto em mim. Sabe qual foi o segundo? Eu pensei assim, eu também. Quase que eu fiquei assim, eu também sinto isso aí, cara. Caramba, eu pensei que era só comigo. Eu pensei de coração, gente, eu tenho algum problema. Que às vezes eu me sinto uma criança. E aí começa o trabalho em consultório. Você começa, conhece o caso, estuda mais, conhece o outro, aprofunda, conhece o outro, faz uma pós-graduação, conhece o outro. E aí você começa a ver uma coisa bem interessante. É muito mais comum do que a gente pensa. Não sentir-se um adulto na sua plenitude é muito mais comum do que a gente pensa. E você pode até nunca ter esse sentido assim. Mas você pode, por exemplo, já ter pensado assim, poxa, estou nessa profissão há 30 anos, 20 anos, eu gosto tanto daquela outra. Até às vezes a gente se formou em uma, mas faz outra. Você pode, às vezes, estar conversando com alguém, algum amigo que você já tem há algum tempo, e aí a imagem que eu vejo, gente, é quando a gente compra uma blusa de um tamanho diferente, menor, e essa blusa está pegando um pouco, sabe quando a blusa está pequena, ela pega de baixo. Admitir é uma coragem sem tamanho. Isso aí, Juliano. Eu fiz assim para esse homem lá no dia, e depois fui falar com ele. Até hoje tenho ele numa conta absurda de consideração, porque a coragem desse homem falar isso num público, não que faça diferença, mas talvez fizesse para ele, eu não sei, quase na maioria feminino, para variar, né, Délia? Então, imagina a coragem dele, né? Então, muitas vezes, assim como aquela roupa apertada, sabe? Que você... Então, você está conversando com um amigo, metaforicamente, simbolicamente, um dia esse amigo, você... Pô, Alexandre, o que foi, cara? Parece até que você está com pulga, tanto que você se mexe, né? Uma alusão a, na sua vida, você está desconfortável na vida. E aí você conversa com um amigo, fala desse desconforto e toma uma bronca, né? Pô, Alexandre, você tem sua vida, seu trabalho, sua família, pô, tu tem uma vida, né? Não é rico, mas tem uma vida que muita gente queria ter, ó, tem gente passando fome, tem gente que aconteceu isso, aquilo, você devia estar feliz, caramba. E você fica, poxa, mesmo, né? Caramba, eu tô com algum problema, será que eu tenho algum problema? Será que eu tô com depressão? O que é isso, né? E aí fica um conflito, gente, em nós, porque às vezes não, mas também não faz muita diferença, mas às vezes a minha vida está indo bem, entre aspas, né? Está indo bem naquele sentido do senso comum, está indo bem na visão dos meus pais, que sempre falaram assim, não, Alexandre, você vai ser advogado, seja advogado, porque advogado é assim, 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 coitado do meu pai. Queria que eu fosse advogado, entrei para a faculdade, passei para a licenciatura, amei porque tinha lá sociologia, filosofia, tinha antropologia, larguei para lá direito e fui me formar professor. Coitado do meu pai. Mas às vezes, muitas vezes a gente acaba fazendo direito. E acaba fazendo e levando a vida assim. O fato é, gente, que você pode ter levado a sua vida por muitos motivos, por conta da cultura, da sociedade, assunto da nossa live dia 24. É bacana, Ricardo, é isso mesmo. Dia 24 nós vamos falar o que é felicidade para você, 24 de novembro. Então é isso, sabe? Quando você está com desconforto na vida, às vezes o amigo fala, pô, Alexandre, você toca, você tinha que estar feliz, cara. Às vezes a gente mesmo fala, poxa, tanta gente com problema, eu tenho tudo aqui e, caramba, eu não estou feliz. E começa a nossa cabeça a dar volta. Começa um rolo danado na nossa cabeça.
a gente começa a usar, para quem não conhece, está aqui. Essa é a culpa pessoal, culpa estão apresentados, né? Pode ser que você não tenha sentido o desconforto da vida, porque quando a gente sente, a gente fica assim, tá vendo, eu não tenho jeito, eu não me satisfaço nunca, poxa, eu tenho tudo para estar feliz, eu não estou feliz. Às vezes a gente toma ações impensadas, ações pequenas. Oi Carol, boa noite, seja bem-vinda. Às vezes são ações muito impensadas. Oi Daniel, querido amigo, boa noite meu irmão. Sabe quando você decide uma coisa, então tá lá o adulto, decide, faz, muitas vezes sob uma forte emoção, e lá na frente ele para. Oi Luciana, boa noite. Aí ele para e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Puxa vida, por que eu fui fazer isso? Sabe gente, tem situações na vida que você resolve, decide e logo depois para e pensa, por que eu fiz isso? O fato é, e eu descobri isso no consultório, que alguém um dia, lá atrás, foi espalhar para todo mundo, fofoca aqui para vocês. Então alguém foi espalhar para todo mundo que quando a gente fosse adulto, tudo ia estar resolvido. Eu ia estar bem resolvido, financeiramente, afetivamente, ia saber o que eu quero da minha vida, sabe? Eu sei a direção, estou firme no propósito. Para lá que eu vou. Eu brinco e digo assim, esse cara que espalhou isso tá lá no Pinel. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro, na Urca, tem o Hospital do Pinel, do pessoal que dizem maluco, né? A maioria não tem nada de maluco, mas isso é uma outra história. Então, vai estar gravado, meu irmão, vai estar gravado sim, lá no IGTV. Então, gente, eu brinco e digo assim, gente, o cara que inventou que quando a gente estivesse adulto íamos estar todos bem resolvidos, só pode ter ficado louco. Porque ele também ficou adulto e viu como é que é quando a gente cresce, chega numa certa idade e começa a aparecer o desconforto da roupa apertada, sabe? Negócio assim, aqui está confortável, tá gente? Mas é só encenação. É para dizer do desconforto da vida. Então vamos lá. Alguém aqui já sentiu esse desconforto da vida? Se alguém quiser colocar aí sim, não. Ou então se não quiser dizer que é você, fala assim, não, Alexandre, o meu primo, ele sente muito isso. Olha, a colega minha do trabalho, ela fala às vezes que tem alguma coisa não está legal. É uma coisa que você não sabe explicar, mas só sabe dizer assim, alguma coisa não está legal. Então, gente, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente já falou várias vezes aqui, vamos fazer uma historinha pequena. Oi Rosa, minha amiga, boa noite. Vamos pensar aqui numa historinha. A gente, sim, já saiu um sim, outro sim. Eu tenho um tio que é parente, um tio de um parente que é desse jeito, adorei. Muito desconforto, sim, muito sim, né? Ô Leila, minha amiga, seja bem-vinda. Sim, eu já senti, sinto ainda. Pois é, Viviane. E aí imagina, gente, o peso para nós, ideia, imagina o peso para a gente adulto, cheio de responsabilidade, muitas vezes com filhos, e os filhos olham para o pai e para a mãe e falam assim, ele tem a resposta, meu pai sabe as coisas, minha mãe sabe as coisas. Chega uma hora que eles descobrem que o pai e as mães não sabem quase nada, né? Mas tudo bem, isso é uma outra live também. Mas o fato é que você, cheio de responsabilidades, com uma cobrança intrínseca na sociedade, por conta da sua idade, você já é um adulto, você tem que saber, tem que responder, tem que ter direção. E a maioria das vezes a gente não sabe, não responde e não tem direção. Então, por exemplo, eu cheguei próximo aos 40 anos de idade e falei assim, caramba, eu estou numa profissão há quase, naquela época, 25 anos talvez, mas o meu coração não estava lá, meu corpo estava lá, o Alexandre estava lá, mas a minha alma não estava lá. Oi Dri, tudo bem minha amiga? Então meu coração não estava lá. Aí você para e pensa assim, caramba, pai de família,
tenho um trabalho, tenho uma vida pronta, montada, o avião está no céu, viajando. Eu não estou satisfeito, o que eu faço? Como eu vou trocar a turbina do avião? Como eu vou mudar alguma coisa com a vida acontecendo, andando, gente? Quem é que tem grana aqui para ficar uns 5 anos num momento sabático? Eu vou parar tudo. Tudo bem, se você tem muita grana, para de trabalhar, mas você pode parar o resto da vida? As tuas relações, as tuas amizades, e a família? Vai falar assim, meu Deus, ficou maluco. Na minha família o pessoal quase me internou. Entre a transição da profissão que eu tinha e para essa, quando eu falei que ia vender equipamentos de musculação. A minha filha que está aqui pensou assim, esse homem nunca entrou na academia, o que ele vai fazer? Vendendo equipamento de musculação? Meu Deus do céu, ficou louco, gente. Com um pouco mais de grana ou de coragem, talvez a família me internava naquela época. Mas olha o desespero, relutando em olhar para aquilo que chamava aqui dentro. Relutando em escutar. Algum de vocês aí já escutou isso aqui? Sabe quem está chamando? Esse eu aí, que está aí dentro. Esse cara aqui, ó. Esse barulho é o seu eu real, o seu eu interior. A voz da tua essência querendo falar com você. E ele vem através das emoções, ele vem através das questões do corpo físico, os problemas de saúde. Nada contra os médicos, graças a Deus que eles existem, os remédios, as cirurgias. Mas o fato é que no médico tradicional você vai ver sintomas, não causas. Que a homeopatia vê o que as terapias alternativas veem. Precisamos dos dois, né? Uma complementa a outra, nada disso. Já tem uns 3 anos que estão assim? Então tá bom, porque eu passei uns 10 escutando isso. E tem uma coisa, a cada 10 anos aumenta o barulho. A cada 10 anos aumenta o incômodo. Esse cara já me pegou de jeito que eu não ouvia. E sabe o que acontece quando a gente insiste em não ouvir? Vem o carteiro da vida. Olha que bacana. Aí vem carteiro, Alexandre, para avisar a gente? Mas é o carteiro da dor. Que pode ser uma dor física, uma dor emocional. Pode ser uma situação na sua vida que se repete. Aquelas coisas que acontecem, que é aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É isso. Você faz, a coisa se repete. É a vida dizendo para você, Alexandre, tem uma coisa que você precisa olhar aí. Então imagina, gente, você nessa altura da vida, adulto, e não sabe para onde ir. É uma situação bem delicada, né? Bem difícil. Alguma doença vem, sim, vem doença, vem tudo. E aí você pode até curar essa doença. Se você não olhar, não der atenção para esse cara, vem outro problema. Poxa, esse carteiro é ruim, né? Que ruim o que é, gente? Ele está tentando te avisar que você precisa parar, puxar o freio de mão da vida para ver uma coisa muito séria dentro. Que pode ser dolorido no início, difícil, dá para eu trabalhar no correio já. Mas trabalhar no correio não vai te livrar de receber carta também, viu? Pode ser até que você já adiante o caminho, já pegue a sua lá na fonte. Então olha que legal. Bem-vinda, Júlia. Oi, Marcos, beleza? Tudo bem? Lindo. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Adulto, pai de família, mãe de família, o que seja, começa o incômodo. E aí você começa a não saber nada, questiona a sua profissão, questiona o seu modo de vida, questiona a sua relação com as pessoas. Muitas vezes você sorri mais do que queria, faz coisas que não gostaria, não faz o que gostaria. Leva uma vida de automatismo. A Lúcia Helena Galvão, uma filósofa esplendorosa, vê lá no YouTube, quem está perdendo isso, não perca mais um dia. Ela diz que a gente acorda e aperta o modo vida. Aperta o botão, software, modo vida. Aí roda, Alexandre vai lá, toma banho, toma café, começa a trabalhar, dorme, acorda, final de semana faz aquilo de sempre, dorme, acorda. E quando é que ele para olhar para dentro? Oi, Willa. Enquanto isso, o cara está chamando. Aí sabe o que acontece? Chega uma hora que você realmente para e fala assim, puxa vida,
não quero fazer o que eu faço na profissão, não estou satisfeito com a vida, não estou satisfeito com isso, com aquilo, mas agora não tem jeito, né? Já estou com 60, já estou com 70, já estou com 50, com 40, no meu caso lá, quase 40 anos, passei um pouquinho só, tá, gente? Não tem jeito, né? Que é a frase assassina. Lembra sempre das frases assassinas. Assassinas de quê, Alexandre? Da boa vontade, do otimismo, da busca interior, da alegria, da felicidade. Não dá mais tempo, Alexandre. Como é que eu vou mudar? Eu estava me tratando numa terapeuta, fogo sagrado, uma terapia maravilhosa. Então o terapeuta falou para mim, eu falei que queria ser terapeuta. Isso um pouco mais de 12 anos atrás. E aí eu falei, ele falou assim, então por que você não é terapeuta? Eu falei, é impossível ser terapeuta, Paulo. Eu já tenho tanta de idade, quase 40 anos, família, não tem como eu mudar minha vida. Aí ele falou assim, é só você querer. Ele falou de um jeito tão simples, me deu uma raiva dele. Não falei nada na hora, né? Olha aí a gente reprimindo, mostrando uma coisa e sentindo outra aqui dentro. Olha a incoerência que acaba trucidando a gente, sabe? Deixando a gente triste com a gente. Murcho, literalmente. E aí eu sorrindo, falei para ele, você não sabe da minha vida. Você está falando assim porque você não sabe da minha vida. Pé da vida com ele. Algum tempo depois, não lembro se uns 2 anos ou 3, 2 anos eu acho, ou 3, eu estava trabalhando como terapeuta profissionalmente e vivendo disso. Começando a minha vida nesse caminho. Então o que eu falo para vocês aqui hoje, gente, é algo vivido e visto em consultório. Oi, Bruna, que bom que você está aqui, minha amiga, boa noite. Então esse assunto de hoje, que eu falo para vocês, é algo vivido por mim e que eu vejo em consultório diariamente. E aí vamos lá, estamos no momento então, onde o adulto consegue perceber que não sabe de nada da vida dele, ao contrário do que ele aprendeu lá atrás. Então, só para quem chegou depois, o cara que inventou que a gente estaria obrigado, Vânia, o cara que inventou que a gente estaria pronto, resolvido, afetiva, profissionalmente, financeiramente, quando fosse adulto, está lá no Pinel internado, lembra? Porque ele também ficou adulto e viu que não era nada disso. Alexandre, mas por que então? Você falou que é uma coisa normal, todo mundo passa por isso? Sim, quase todo mundo passa por isso. Poxa, mas não tem coerência. Quando eu fico adulto, eu não estou ficando maduro, eu não estou amadurecendo, eu não estou me desenvolvendo. Então vamos lá, gente. Quem já fez terapia e quem não fez, por favor, faça. Uma vez na secretaria da escola da minha filha, a moça falava assim, não, porque eu me cuido, sou vegetariana, durmo tantas horas por noite, faço yoga, medito, corro, nado, malho, né, vegetariano, uma saúde tremenda, cuido de mim o tempo todo. Aí ela falou, conversando com a mãe de uma aluna, mas eu ando tão triste, ando tão deprimida. Aí eu não aguentei, né? Falei assim, desculpa, mas o que a senhora tem contra a sua cabeça? Oi, André, meu amigo, boa noite. Aí ela tomou um susto, intrometido, né? Não tinha nada a ver com a conversa, mas eu não aguentei, gente. O que a senhora tem contra a sua cabeça? Sim, porque a senhora cuida do corpo todo, mas não cuida de quem cuida dele, a cabeça. Quem não foi à terapia, experimenta. Combina lá com um psicólogo, um terapeuta, da técnica que você achar melhor, de preferência alguém indicado, né? Por favor. Em todos os ramos existem todas as pessoas. Mas você experimenta fazer. Quem já fez terapia vai entender o que eu vou falar. Fazer terapia não é algo fácil. Não é um passeio no parque. Mas deixa eu completar antes que alguém desista ou saia da sala. Mas traz benefícios para o resto da sua vida. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o que eu posso fazer de melhor para quem eu amo é promover o meu autoconhecimento. Porque imagina, gente, quanto mais leve você ficar, quanto mais você clarificar a sua vida, quanto mais você abrir o seu sorriso, brilhar os seus olhos, para as mulheres eu digo até a pele fica melhor, mais bem você vai fazer direto e indiretamente para as pessoas que estão à sua volta. Mas imagina passar por aqueles momentos difíceis da terapia.
A gente acessa coisas e muitas vezes corre a vida inteira de uma terapia para não olhar para certas dores. Como é que a gente quer que essa criança olhe para essas dores? Tem situações, gente, que a gente passou na vida que são muito duras. A gente com 40, com 50, 30, 60, o que seja, já é barra pesada olhar para aquilo, elaborar aquilo, raciocinar, contextualizar. Uma criança não tem como contextualizar. Ela não tem estrutura, ela não tem massa crítica para abarcar essas dores, esses problemas que aconteceram na nossa infância. É inigualável, Sueli, não tenho dúvida. Mudou a minha vida e eu vejo, graças a Deus, mudar a vida de muita gente, sabe, gente? E não é vender o peixe, não. A gente está falando de algo real, de algo concreto, sabe? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: por que, Alexandre, que só depois de uma certa idade é que vem tanto conflito, é que vem tanta indagação, tanto questionamento? Porque, gente, a gente precisa nascer, lógico, né? A gente precisa crescer, se desenvolver, fazer uns calinhos na mão, que significa vivências, experiências vividas, para poder, então, mudou a minha vida, muda a vida da gente. Um grau que você vira para qualquer lado pode não fazer diferença em 1 metro, em 10 metros, talvez em 20, não sei se em 100. Mas, gente, imagina em 1 mês, em 1 quilômetro, em 1 ano, em 10 anos. Então, aquela coisinha simples que eu entendi na terapia, que eu enxerguei, que eu mudei uma coisinha na minha vida, simples, lá na frente eu vou estar em outro lugar. Provavelmente mais consciente e mais feliz do que o lugar anterior. O que eu quero dizer, falando da criança, é que tem uma explicação muito lógica. E vocês podem até não concordar, mas vão ver que existe um encadeamento lógico de pensamento. Uma criança não tem como entender, como suportar a rejeição. Uma criança não tem como suportar a dor da agressividade, do descaso, porque muitos de nós passamos na infância. Muitos de nós passamos coisas extremamente lastimáveis na infância, que deixaram marcas muito profundas. O seu corpo físico, se você der um cortezinho, quase que a minha criança cai no chão, se você der um cortezinho, oi Priscila, uma honra ter você aqui, minha amiga. Um cortezinho que você dê no seu braço e o seu corpo sozinho, sem você fazer nada. Entendo de machucado, hein, gente? Porque se tem uma coisa que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, foi ir para pronto-socorro. Eu afirmo para você, lógico, se não for um corte muito grande. Um cortezinho, cuida dele, trata, mas olha, nem precisa, viu? Oi, Assis, meu amigo. Que bom que você está aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Um cortezinho pequeno fecha sozinho. Se você espetar uma farpa na mão, um dia eu fiz isso com a minha filha. Eu falei assim, porque eu explicava para ela algo como o corpo expulsa tudo que é estranho a ele. O corpo humano, o corpo das coletividades, todos os corpos, né? No movimento fractal, todos os corpos eles colocam para fora aquilo que é estranho a eles. Então até uma farpa, você vai deixar ela lá. Sim, cuida dela, não estou falando para ser descuidado. Mas se você deixar ela lá, o corpo faz isso sozinho, coloca ela para fora. Grande abraço, meu irmão. Assim é no nosso psiquismo. O nosso psiquismo tem uma sabedoria, tem uma perfeição, como não podia deixar de ser, igual do corpo, é uma coisa só, um conjunto só. Então, por exemplo, eu falo sempre de um grande amigo que foi assaltado, lembra de tudo, desde a hora que ele saiu do trabalho até deitar e tomar injeção de anestesia no hospital onde ele foi operado, para tirar a bala que entrou no rosto, com o tiro que ele levou. Ele lembra de tudo, ele só não lembra do momento do tiro. O que o inconsciente fez? É como se o inconsciente fosse alguém que olha assim e fala, isso aqui ele não vai dar conta, corta esse pedaço do filme, da fita do assalto e guarda no inconsciente, ele não dá conta. Sabe quando a pessoa morre de susto? Sabe aquela notícia que traumatiza, que incapacita, a pessoa às vezes tem um derrame ali. É mais ou menos esse princípio. Então o inconsciente já sabe o que a gente dá conta.
Como eu falei agora há pouco, uma criança não dá conta de trazer para a realidade coisas que ela passou na infância. Não dá conta, gente. E é esse psiquismo, que é perfeito como o corpo humano, perfeito como a vida, como a natureza, é uma coisa só, ele vai e guarda certas dores. A gente tem muitas ferramentas de proteção do inconsciente, então uma minimização, não foi nada, Alexandre, aquilo que eu passei lá, que eu quase morri de tanto apanhar, olha, eu até mereci, viu, porque você vê, eu sujei a blusa jogando bola, tinha 6 anos, eu tinha que me apanhar mesmo. A projeção, né? Não sou eu. Sabe quando você fala, agora o monte vai lembrar da família aqui, do marido, da esposa. Não, você que é assim, eu não. Olha aí a projeção. Tem várias ferramentas de proteção do inconsciente, para eu não admitir, para eu não olhar para a dor. Mas o inconsciente, que não é o vilão da história, ele guarda aquilo, é como se o inconsciente ficasse assim, guardando as coisas. Até a hora que ele olha para você e fala assim, agora ele dá conta. Sobe. Sabe aquele negócio de comida de restaurante que sobe lá para o pessoal servir, né? É como, eu estou falando aqui de maneira metafórica, tá, gente? Uma simbologia para a gente entender. E aí sobe para o consciente aos poucos aquela questão, que vem à tona através de uma neurose, de uma síndrome do pânico, de uma desarmonia, de um descontrole qualquer, de um problema físico, de algo que se repete na sua vida, nas relações, no trabalho, e repete uma vez atrás da outra, como o carteiro lá, que a Luísa falou que vai trabalhar. Então é a vida fazendo assim com você. Quando é que a gente está pronto, gente? Quando é que o inconsciente acha que a gente está pronto para começar a mandar as coisas que foram colocadas para dentro, mas não fazem parte de mim, por isso não precisam ser reconhecidas, elaboradas, trabalhadas? Será que passei por isso mesmo? Ou fruto da imaginação? A minha mala, né, Juliana? Eu vou fazer uma live um dia só para falar da mala. Segundo uma psicóloga amiga minha, é intervenção terapêutica. Oi, Daisy. Então, é difícil saber, né, se é imaginação ou se passou, mas o fato, Sueli, o fato, gente, é que eu posso olhar para a minha vida hoje e através da auto-observação de uma coisa bastante simples, eu começar a perceber o que está acontecendo na minha vida. A Fanny Van Leer, que é criadora da técnica de inteligência emocional Bioflow, tem uma frase que é ótima, maravilhosa. Ela diz assim, a qualidade da sua vida está diretamente à qualidade da sua auto-observação. Então vou dar uma dica aqui. Eu criei as palavras mordomo. Eu acabei dando o nome, eu gosto de dar nome para as coisas, né? O que são as palavras mordomo? O que são os mordomos no filme? Além de mordomos, são sempre suspeitos, não é verdade? Até ficou uma coisa assim, meio do senso comum, né? Mordomo, opa, é o suspeito, é o mordomo. Palavras mordomo são palavras como, não, Alexandre, está tudo normal. Aí você está sentindo agora? Não, eu estou sentindo normal. Aí você pergunta um pouquinho, a pessoa fala assim, tem essa dor na nuca, mas eu sempre sinto essa dor. Você aqui está um pouco tenso, mas é normal estar tenso. Normal é uma palavra suspeita. Porque se a gente acostuma com algo por muito tempo, ela se torna normal. Mas será que ela é adequada? Por isso que eu gosto muito de dizer, não se satisfaça com as suas insatisfações. Mas vamos voltar para o adulto que descobriu que não sabe, que sabe pouca coisa sobre a vida dele. Que daquilo que ele apreendeu na infância, que quando eu fosse adulto, 40 anos, nossa, vou estar bombando. 40 anos, gente, eu vou estar fazendo aqueles esportes que eu gosto, vou estar com a minha casa bonita, aquele carro, não precisa ser um carrão, mas um carro bacana, tantos filhos, a mulher vai ser assim, assado, aí o sujeito olha para o que ele queria, olha para o que ele tem vontade de correr, se sente o pior cara do mundo, cadê a culpa? Aí vem a culpa, né? Tá vendo? É porque eu sou incompetente. Aí vem o outro veneno da sociedade, a comparação, a competição, nossa Senhora. Estou louco para chegar o dia que isso vai começar a transmutar, acabar com isso. Quando eu começo a perceber, a autoobservação evolui a partir da terapia. Grande Edu, seja bem-vindo, meu irmão, uma honra ter você aqui. A terapia ajuda
como a Sueli está dizendo, essa auto-observação. Gente, muda a sua vida. O fato é que quando você se vê nessa situação, a vida que eu queria, a vida que eu tenho, a gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente se sente incapaz, incompetente, insuficiente. Vem aquele monte de frase assassina, é assim mesmo, eu mereço, tem que morrer pastando, já desisti, não ligo mais, agora qualquer coisa tá bom, o tempo vai esquecer. Isso aqui é a culpa, Edu. As pessoas normalmente nas sessões, elas falam assim, poxa, só falar de culpa você já levanta na mão? Isso está sempre perto? Eu falei, não, isso está sempre na mão. Eu falei hoje com uma pessoa, toda sessão eu mostro isso. É o objeto mais usado no planeta, eu acho, a culpa. O autoflagelo, a falta de auto-amor. Então, gente, essa live ela é especialmente para dizer uma coisa muito simples e importante, na minha opinião, para vocês. Se você sente qualquer desses sintomas que eu falei aqui, idealizações versus realidade, é isso aí. Idealizações, realidade. Não está igual, começa chicote. Chicote, 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 chicote. Renasce das cinzas. É como a águia, né? A águia chega num certo momento da vida, ela fica recolhida no cantinho, lá na casinha dela, no alto, bate, bate, bate com o bico, até arrancar o bico, que já está gasto pelo uso. Aliás, antes de arrancar o bico, ela tira as garras e depois arranca o bico. Olha que sofrimento, gente. Terapia não é tanto assim não, tá? Às vezes tem que arrancar um biquinho, uma unha, mas com todo respeito, mas não é também assim. E depois ela fica lá até aquilo crescer de novo. Mas olha que bacana, depois que cresce, ela está com toda a bagagem e experiência que ela teve até então e está com ferramentas novas para viver uma vida ainda mais plena, mais feliz. Então, gente, a terapia é esse lugar onde você para e olha para dentro. A terapia é o lugar onde você vai entender, por exemplo, que você, na altura dos seus 40, 50, não importa a idade, quando você se sentir desconfortável, inadequado à vida, ou a vida inadequada a você, você ao invés de usar o chicote, vai parar e pensar assim, o que eu estou passando é um processo normal de amadurecimento. Isso que acontece com a gente, por isso eu botei esse título, né? Quando for adulto, vou estar bem resolvido. Era um título um pouco debochado. Justamente para dizer, não é assim, o cara que inventou isso está lá no pneu, ficou totoca, o maluco é seu. Foi uma frustração muito grande. Gente, a idade adulta é justamente a idade de você parar, olhar para dentro, fazer uma autoavaliação, um reconhecimento de tudo que marcou essa criança e que continua sendo perpetuado através das tuas ações, das tuas escolhas, das tuas não ações, das suas não escolhas. Quem não conhece o Gabriel Pensador, eu trouxe o Gabriel Pensador aqui, para ilustrar bem o que eu quero dizer. Gabriel Pensador é um adulto, ele está sempre enrolado. Eu vou explicar para vocês por que está enrolado, gente. Mas ele está sempre enrolado. Bom, está aqui o Gabriel Pensador. Esse é o Gabriel Pensador. Um adulto, vocês veem que ele está um pouco enrolado, né? Sabe por que ele está enrolado assim, gente? Ele está enrolado nas crenças. O Gabriel pensa que é ele que decide a vida dele em todos os momentos, mas ele está muito enganado. Sabe quem é que decide? O Gabrielzinho. Aqui é a chupeta. Gabrielzinho é o representante das crenças, do aprendizado, do que essa criança apreendeu ao longo da vida. E sem a idade, e sem a força, sem a capacidade, sem a experiência de vida para poder começar a enxergar contextos, para poder começar a questionar, a estranhar certas coisas, ela simplesmente seguiu aquilo que ela apreendeu. O que ela aprendeu e o que ela apreendeu. Ou seja, o que ensinaram para ela. Oi, boa noite, Medeiros. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, ela vai repetindo tudo que ela aprendeu. Por que a gente fala o idioma que a gente fala? Ora, lógico, porque a gente nasceu no Brasil. É automático. Então, do mesmo jeito que eu aprendo o idioma, eu aprendo o
que está acontecendo na casa, a mensagem que é passada pelos familiares, automaticamente. E aí eu chego na fase adulta e preciso, às vezes, me confrontar com o meu próprio desconforto de vida. E o que esse desconforto está dizendo para o Alexandre? Alexandre, tem alguma coisa na sua vida que não combina com você. Tem alguma coisa que você faz que talvez não seja bem uma coisa sua. Tem alguma verdade... Oi, Ana Cristina, desculpa, minha amiga. Eu vi os dois na foto e não sabia quem era, né? Seja bem-vinda, Ana Cristina. Eu reconheci. Então, é preciso a gente ver que às vezes alguma verdade que eu trouxe lá de trás perdeu a validade. Ou simplesmente não me serve mais. Porque até então, gente, o que a maioria de nós faz é levar a vida a partir das referências de uma criança. E quase sempre a gente toma decisões, faz escolhas a partir das crenças construídas por ela, dentro daquela fragilidade, daquela falta de entendimento e de recursos que ela tinha. O que significa dizer que pode ser, muitas vezes, que esse adulto esteja vivendo a partir dos limites dos entendimentos dessa criança. Então, olha um adulto do mesmo tamanho da criança. O adulto tem muito mais ferramentas que uma criança. O adulto tem muito mais condições de realizar, de pegar tudo aquilo que a criança aprendeu. Então, olha que bacana. Eu, adulto, a partir do momento que eu começo a tomar consciência que essas coisas que estão me incomodando não são a vida com raiva de mim, não é Deus cobrando algo que eu não paguei, isso nem existe, né? Não é azar que eu tenho, é simplesmente o carteiro da vida chamando a sua atenção. Alexandre, olha para isso, pelo amor de Deus, senão vai vir um problema maior. Os problemas se acumulam ou aumentam à medida que eu não quero olhar. E a vida, com a generosidade que ela tem, a gente falou isso na live do Bumerangue, eu e Ricardo, lá no Professor Mina, o bumerangue é o que eu jogo para a vida. Tudo que eu recebo da vida é o que eu joguei antes. E muitas vezes eu reclamo, muitas vezes eu entro no papel da vítima e eu não quero olhar. É normal isso, não tem nada de errado. Despertar, daí é isso. À medida que você desperta, oi Lua, Mila, oi Mila. À medida que você desperta para a sua responsabilidade de olhar para as coisas que não estão bem na vida hoje e se perguntar o que eu posso fazer a respeito disso. Então a primeira coisa, a mais importante, gente, é a gente começar a, pelo menos, se não quer levar isso em conta, pelo menos começa a observar o sentimento que você tem de desconforto na vida, de estar perdido, de não saber o que fazer em relação a uma parte afetiva, financeira, profissional. Vai lá, minha amiga, uma honra ter você aqui. Um beijo para você, vai com Deus. Eu que te agradeço. Então, todo esse desconforto que a gente sente, gente, não é demérito nosso. Você não tem nenhum defeito, não tem nenhuma incapacidade. Você não tem nenhum problema grave. Você está passando por um movimento orgânico, natural e saudável da vida, onde ela te chama através do incômodo, né? Na religião se fala que a maioria vai pela dor, não pelo amor. Então, gente, começar a mudar um paradigma, sabe? O desconforto, a dor, seja ela física, emocional, de alguma situação de vida, ela tem sempre algum aprendizado para a gente fazer. Algum aprendizado, ainda que a gente não entenda, ela tem uma sabedoria. O principal, segunda vez que eu vou falar isso hoje, dessa live, é dizer, você é normal. Isso que você está sentindo é normal, e se você olhar para isso com carinho, acolher essa fragilidade que você sente, acolher essa dúvida que você sente, parar de brigar com ela dentro do possível, dentro das suas condições, muitas vezes com ajuda profissional, caso seja preciso. Se você fizer isso, você vai começar um caminho de resolução dessa dor. E enfim, na sua vida você vai ter os melhores anos que você nunca teve. Não estou dizendo que a nossa vida é ruim, que eu não tive bons momentos, não é isso. Eu quero dizer que a gente pode viver com mais plenitude. Na Bioflow a gente tem uma fala, porque existe um entendimento, um conhecimento de que nós geralmente respiramos apenas 30% ou 40% no máximo dos 100% de capacidade respiratória. Olha, 100%.
E na Belfront diz o seguinte: a gente respira como vive, vive como respira. Então quer dizer que a maioria de nós vive 30% da plenitude da nossa vida. Então, desculpa, eu não ousar mais, eu não viver mais, eu não me permitir mais, porque lembra, eu estou limitado ao medo da criança, à coragem da criança, ao sentimento de capacidade da criança. E eu posso sim, entrando numa zona de desafio, começar a ousar dar as minhas soluções de adulto, lançar o meu olhar de adulto mais lúcido, mais coerente, em cima da realidade da vida que amedrontava a criança. Você que sente que chegou na fase adulta e a sua vida não está resolvida como você esperava, levanta a mão para o céu. Não estou fazendo aqui apologia à dor, ao problema. Ai, que bom, eu tenho problema. Não é isso, gente. Mas eu quero dizer o seguinte: oi, meu amigo, seja bem-vindo. Eu quero dizer o seguinte: é muito normal, é saudável, faz parte do teu processo de crescimento moral, espiritual, intelectual, esse desafio que se apresenta na sua vida hoje. E encara ele com amorosidade, encara ele com coragem. E vamos só fazer um adendo aqui, tá, gente? Coragem é seguir apesar do medo. Adorei quando descobri isso. Então eu tenho coragem. Eu pensei que eu era medroso. Não, eu tenho muita coragem. Então, se você olhar para esse momento desafiador da sua vida, onde às vezes você não sabe o caminho seguir profissionalmente, não sabe o que fazer nessa relação, nunca termina uma relação sem resolver em você, pelo menos, o problema que te incomoda ali, tá, gente? Por favor, não faça isso. Senão o que vai acontecer? Você vai entrar em outra relação, vai mudar o nome, o CPF, o endereço, o problema é o mesmo. Olha a vida tentando te avisar aí. Aprende isso, Alexandre, aprende isso. Olha o carteiro aí batendo na sua porta. Nós que chegamos na vida adulta e nos vemos bastante desafiados pelas incertezas da vida, estamos sendo convidados a olhar para dentro, buscar para ser reconhecida, elaborada, trabalhada as crenças a meu respeito, as crenças que eu tenho a respeito da vida e das pessoas, para poder afinar esse foco. O que é afinar esse foco? Parar de viver a partir das verdades de uma criança, parar de viver com as ferramentas de uma criança e começar a viver a vida de um adulto. Ah, Alexandre, então você está me chamando de criança? Nunca mais vejo sua live. Não é isso, gente. Eu estou falando que é comum, e a psicologia fala isso, a ciência hoje fala isso. Tudo que você viveu lá na sua gestação, tudo que você viveu na sua infância, primeira infância, segunda infância, vai influenciar decisivamente, definitivamente nas escolhas, nas ações da sua fase adulta. A gente que já falava isso há muito tempo ficou muito feliz quando começou a aparecer nos meios científicos isso. O que a gente passou lá atrás marca a nossa vida adulta. Tem um caso muito forte, muito emblemático, que eu atendi no começo da minha carreira na BrioFlow, como terapeuta BrioFlow, onde a pessoa começou a contar vários momentos da vida dela, onde ela começava o projeto, fosse um projeto de trabalho, ela era responsável por uma área, fosse uma viagem de férias dele, ele planejava a viagem, marcava hotel, programava os passeios, ia lá para o exterior. Quando chegava na hora de embarcar, no final do projeto, ele entrava em pânico. Oi, Helena, seja bem-vinda. Cuide-se bem, seja bem-vinda. Depois me diz seu nome, por favor. Quando essa pessoa, qualquer projeto, ela iniciava bem, ela mandava bem no meio até o fim. No finalzinho, ela entrava em pânico. Então, para viajar de férias, ela tinha que ir dopada no avião. Quando era para cortar a faixa de inauguração de uma coisa, ela ia com sufoco, um pânico tremendo, sem nenhum motivo aparente. Quando ela contou o terceiro caso da vida dela, onde no final do processo ela entrava em pânico, eu perguntei para ela o seguinte: o que aconteceu depois do 8º mês, lá no finalzinho da sua gestação, quando você estava na barriga? Aí a pessoa parou no primeiro segundo, surpresa, como quem diz: que pergunta sem pé nem cabeça, eu estou falando da minha vida e está perguntando da minha gestação. E no segundo seguinte, uma cara de assombro. E a pessoa respondeu assim:
A minha irmã gêmea morreu dentro da barriga, no 8º mês de gestação. Estranho, né? Coincidência, né? Células, mensagem, memória celular, psiquismo. Dentro da barriga, a criança não contextualiza, não tem experiência de vida, pelo menos não dessa vida. Mas e a memória? E as emoções que marcam ela desde o início e até na concepção? Porque já existe uma individualidade ali, já existe uma consciência. Memória celular, que ela não tem consciência, porque ela estava dentro da barriga. O que ela vai lembrar disso, gente? E aí nasce, não, nasceu, tá bem. Olha como marcou a vida dessa pessoa. Todo final de ciclo para ela era extremamente desafiador, porque existia uma memória no corpo inteiro, no psiquismo dele. Então é muito normal a gente se ver na fase adulta com escolhas, pensamentos, alguns que a gente nem tem explicação para isso. Mas se você procurar, você vai achar. Uma pessoa, numa oficina de meditação que eu dava, há muitos anos atrás, em Petrópolis, falava assim, para que eu vou pagar um terapeuta, um psicólogo? Hoje estou falando muito disso, né, gente? Mas tem problemas que não dá para resolver sozinho. Essa pessoa, ela falava que não precisava pagar um psicólogo, porque para se olhar, bastava que ela se olhasse. Até o dia que eu não aguentei e falei assim, a senhora consegue enxergar a sua nuca? Aí ela falou assim, muito brava, me pegou, hein? Me pegou, não dá para ver a nuca. Eu posso até tentar com o espelho, no outro espelho, vai ser difícil pra caramba. Pois é, difícil pra caramba. A gente precisa, algumas vezes, de ajuda para se conhecer melhor e depois pegar essa autonomia. Quando você pensar assim, estou adulto, meu Deus do céu, e não sei o que fazer, é o fim. Não. É o contrário, gente. É o começo. Tem uma frase antiga, né? Do eu interno, isso aí. O eu real e o eu idealizado e o eu real. Então, gente, a frase antiga é assim, aquilo que parece o fim é apenas o começo. Então, o que eu quero dizer para vocês, se você se sente assim, é absolutamente normal que você se sinta do jeito que se sente. E todas as experiências que você passou na vida vão te ajudar a partir de hoje, com esse novo olhar para você, a enfim, oi Vinícius, a enfim começar a traçar para a sua vida, descobrir o seu propósito de vida, descobrir o que é que você veio fazer aqui. Isso é uma construção, isso não é algo que a gente compra, que a gente ganha, é uma construção feita no dia a dia, sim, com suor, sim, com tentativa e acertos, né? Não é mais erros e acertos. Está sabendo que mudou? Não é mais erro, agora é aprendizado. Vai lá no dicionário do Alexandre, abusado, né? É acerto e aprendizado. Acerto e aprendizado. Acerto e aprendizado. É assim que a gente constrói a nossa sabedoria de vida. E qual é o momento onde eu estou mais pronto para isso? Quando eu estou na fase adulta, com experiência de vida, com massa crítica, com entendimento, com cultura, com referências da minha vida. E aí eu posso pegar essa dor lá do fundo, trazer à tona e com toda essa bagagem da vida adulta, eu posso sair do casulo, é isso aí. E começar a partir de hoje um caminho de mais autenticidade, de mais coerência, de mais alegria, de mais liberdade. Ser cada vez mais o meu eu real, aquele que está lá dentro. É uma transmutação, eu não preciso jogar fora e negar nada que eu aprendi na minha vida. Pelo contrário, eu vou só regular. Isso aqui está muito, isso aqui está pouco, eu quero mais um pouco de ócio, um pouco mais lazer. Sim, eu vou ter que ter um pouco mais de responsabilidade, ou o que seja. Então, é esse o recado para vocês. Nós somos normais, estamos a caminho. A vida coopera e colabora, a vida não é para nós, a vida é por nós. E ela aguarda ansiosa para que a gente se levante, se responsabilize pelas nossas questões e comece o trabalho de uma reforma íntima, de um autodescobrimento, de quem nós somos de fato e para que nós viemos de fato para essa vida. Para colaborar, trazendo a nossa essência, aquele dom que só a gente tem para todo o planeta, para todos nós. Muita gratidão a todos vocês.
que dispensaram essa coisa tão importante que vocês têm na vida, que é o tempo, né? Um beijo grande. Qualquer dúvida, pergunta lá, coloca no direct que a gente vai responder, se for possível, com o maior prazer, tá? Um beijão para vocês, gente.